Você está assistindo Marta Maria, a Boa Parte do Dia podcast. Meu nome é Ana. Eu sou a Carol. Eu sou a Laís. E eu a Letícia. Esse ano estamos estudando Doutrina e Convênios, seguindo o cronograma do manual Vem e Segue-me. A nossa discussão é apenas uma complementação do seu estudo. Venha conosco e sinta-se parte dessa conversa. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma semana com Marta Maria. Essa semana nós vamos cobrir Doutrina e Convênios de 106 a 108 e o tema da semana é a Ordem do Filho de Deus. E para o nosso episódio de hoje nós temos uma convidada super especial que todas nós amamos muito, que é a Camila Guedert Silva. Bem-vinda, Cami. Obrigada, meninas. Obrigada por me convidar. Esse convite super especial de estar aqui. E só para falar um pouquinho da Cami, nós temos uma admiração muito grande por ela. Ela é uma mulher incrível, uma mãe, esposa, profissional. Ela é voluntária de muitas coisas excelentes, né? Ela é a nossa diva da mesa posta, enfim, é muita coisa, gente. Vocês têm que seguir ela no Instagram, porque ela tem várias dicas. Pra mim, ela é uma das maiores influenciadoras, né? Ela não é uma influenciadora profissional, de profissão, mas é uma pessoa que eu sigo e eu adoro as dicas dela, porque ela tem muito amor pela família dela, ela sempre prepara as coisas com muito amor, né? Pra volta às aulas, ela faz um banquete especial para os filhos, ela... Né? Inventando tradições. Super caprichosa. Eu nem né? conhecia a Camis muito, mas sabia que ela era amiga da Laís e comecei a seguir. Eu falei, gente, eu quero ser amiga dela. Ela é maravilhosa. Eu adoro postar coisinhas e como a Ale falou, não é profissional, mas eu sempre penso assim, gente, as minhas amigas precisam fazer isso também, porque é muito legal. Eu quero que todo mundo saiba e todo mundo faça. Isso é ótimo, né? Que às vezes tem pessoas que ficam com vergonha de postar ou acham que se postar vai estar se engrandecendo. E eu acho que é muito legal ter essa visão, porque você está... compartilhando, né? Você está compartilhando, espalhando. Eu passei por essa fase, assim, de pensar... Ai, minha nossa, acho que não quero postar porque vão achar que eu sou metidinha, por ter coisa de mesa posta, ou sabe, coisa assim, ai, vão achar que eu tô me engrandecendo porque eu faço coisas com os meus filhos. Tem mãe que trabalha, tem mãe que não tem tempo, né? Mas aí depois eu comecei a estudar sobre dons e talentos e eu pensei assim, não, eu preciso fazer isso, senão eu não vou estar passando a minha essência, né? Em especial, esse ano uma amiga muito especial minha faleceu. Ai, desculpa, gente, já vou começar chorando. Uma amiga minha de Curitiba faleceu, ela e o marido, num acidente bem trágico. Eles deixaram 3 filhinhos e o sonho dela era ser psicóloga. E nós fizemos o vestibular juntas no Brasil, quando a gente tinha 17 anos. E ela fez para psicologia, ela acabou não passando, mas depois ela conseguiu passar e ela faleceu terminando o TCC. E aí, esse ano foi o ano que eu pensei, eu preciso mostrar os meus dons e talentos. Eu preciso fazer isso por ela até, sabe? Porque a vida é passageira, é curta aqui. A gente sabe que a gente tem a vida eterna, mas aqui é curta. E aí foi isso que me deu um gás, assim, para esse ano começar a postar todos os detalhinhos mesmo que eu adoro fazer com as crianças. E Cami, é genuíno. Então, assim, quando a gente assiste, as pessoas assistem, as meninas e tal, a gente sabe que é pra isso, você tá espalhando luz, né? Você tá compartilhando algo para as pessoas também fazerem na casa delas. Se inspirarem. Então, com certeza, você pode ter certeza que... O mundo da internet precisa disso. Precisa disso. Continue né? postando. Obrigada. Com certeza. Precisamos de mais conteúdos positivos Exato. do que negativos. Exatamente. E tudo começou, na verdade, com a minha ideia de tradição quando eu me casei. Meu pai fazia algumas tradições na nossa família. A gente tinha o dia do docinho, que a gente ama açúcar lá em casa. A gente ama docinho de festa. E aí, o meu pai começou a fazer num dia que não era aniversário de ninguém. Então, a gente fazia um monte de docinho lá em casa. Então, é uma tradição que ficou na minha cabeça. E aí, quando eu casei, eu falei pro meu marido, eu quero muito ter tradições. E com os filhos, né? Só que aí os anos vieram, comecei a tentar engravidar e não conseguia. E aí aquilo foi meio devastador. Então aí quando eu tive as crianças, eu pensei, agora é minha hora. Agora a gente vai ter tradição que não acaba mais. Sim. E levou o quê? Acho que 6 anos. 6 anos, pra gente ter o nosso primeiro. E aí depois a gente morou em Rexburg, em Idaho. E lá demorou 3 meses para conseguir engravidar do mais novo. Então a gente brinca, nossa, acho que foi a água lá em Rexburg, fértil. A gente conseguiu. O meu primeiro foi lá também. Então. A Lelê morava lá. E você falou que estava com dificuldade do primeiro, que você ia fazer, você tinha contado pra gente antes. Eu tenho endometriose grau 4
e não consegui engravidar. E aí foi quando a gente marcou a nossa fertilização in vitro. Na semana eu não conseguia, não ovulei. E aí eu falei, pronto, agora não vai dar nem fertilização in vitro. Todo aquele restinho de esperança que eu tinha se acabou. Eu lembro assim, eu segurei bem a barra nesses anos, mas ali eu desmoronei. E aí meu marido falou assim, faz um teste de gravidez. E aí, se fosse, acho que outra pessoa ia ficar braba, né? Mas eu sou mais calma, assim. Então eu falei assim, ai, será? Eu tô com medo, daí vai dar negativo, vou me frustrar. Aí eu falei, então vou na farmácia, e lá no Brasil a gente tem que pedir, né, pra pessoa. Aí eu falei, moça, me vê o mais barato que você tiver, porque eu sei que vai ser negativo. Bem positiva eu, né? Assim, uma fé invejável. E aí ela me deu, era um papelzinho assim, e larguei na pia do banheiro. Meu marido falou, vou no banco acertar uns negocinhos e já volto. Entrei no banheiro e vi aquelas 2 listrinhas. Gente, ele no banco, eu peguei o celular, eu gritava. Eu falei, é positivo e dessa vez eu tenho certeza que vai ser um positivo mesmo. Não é falso. E aí, depois de 6 anos, veio o nosso filho, que vai fazer 11 anos. Está se preparando para receber o sacerdócio. Né? Nosso tema hoje é sobre o sacerdócio. E daí temos o mais novo, de 7, que está se preparando para o batismo. Então, o ano que vem vai ser um ano super legal lá em casa. Nossa, muito especial. Eu tenho certeza que você vai celebrar super bem, Vou. né? Ela foi no batismo do Já vou pegar do as mais velho. dicas. Com certeza. A gente vai amar ver. Vamos acompanhar. Quem puder aí seguir a Cami. Eu só tô falando porque é muito gostoso seguir ela. Qual que é o seu Instagram? É Camila Guedert e um S no final de Silva para. A gente coloca aí. Com certeza. Mas obrigada mesmo por você estar aqui. Obrigada por ter estudado. Eu sei que a gente teve que remarcar, então deu tempo mais ainda da gente de estudar, né? E eu acho que quando a gente estava conversando sobre o tema, você até comentou comigo, né? Nossa, eu acho que vai cair muito bem, porque também a gente vai poder falar sobre servir no reino, né? E a Cami, ela é voluntária de muitas coisas, na Escola das Crianças, né? E também na Conferência das Mulheres, da BYU. Isso, eu brinco, acho que eu mandei para ler essa mensagem essa semana. É uma péssima hora para ser minha amiga. Todas as minhas amigas sempre vão ser chamadas para voluntariar comigo. E é uma coisa assim que nasceu, eu sempre gostei de me estar ali envolvida com as coisas, né? E aí eu descobri assim o voluntariado aqui nos Estados Unidos mais, né? Então, tem o distrito escolar, então eu adoro ir lá e perguntar, vocês precisam que eu faça alguma coisa? Porque enquanto eu tô sentadinha eu posso cortar coisas, posso imprimir, posso encadernar, o que vocês quiserem eu faço. Nasceu assim, ajudando as professoras dos meus filhos, e aí eu fui chamada para a Conferência das Mulheres da BYU, que é a BYU Women's Conference, primeiro como apresentadora, então eu dei um discurso e o tema foi serviço. E foi muito interessante, acho que a gente vai falar aqui sobre fortalecer os outros em todos os teus feitos. Então, eu passei por uma experiência muito interessante sobre serviço. Eu fiz um buquê de cupcakes uma vez, mas não era para nossa família, eu só me senti inspirada a fazer aquilo. E ficou muito lindo. E eu pensei, gente, passei horas pensando para quem que eu vou levar. Enquanto fazia, eu tava, mas o que está acontecendo, né? Para quem que eu tenho que levar isso? E foi muito interessante, saí da porta da minha casa, eu literalmente olhei para o céu e falei, Senhor, eu não sei o que eu tenho que fazer com isso, só me guia. E eu parei na porta da presidente da Sociedade de Socorro. Geralmente quem é presidente da Sociedade de Socorro, bispo, presidente da que é um pouquinho esquecido, né? Porque todo mundo pensa, eles também estão cuidando de todo mundo. Parei na porta dela e pensei, que estranho, mas pensei, vou dar, né? Às vezes ela tá precisando de um up com o chamado e tal. E aí a mãe dela que abriu a porta e eu falei, eu trouxe esses cupcakes para Kaylee. Ela disse, ela tá na UTI. Ela estava grávida de umas 32 semanas e o bebezinho, a bolsa tinha estourado. Então, ela estava na UTI, o bebezinho na UTI. E aí eu pensei, nossa, que bacana, né? Que eu tive essa experiência, essa impressão e levei lá, não fui para outro caminho, né? E dali um tempo, essa moça prestou testemunho na Sacramental e ela falou assim, eu estava no meu pior momento quando a minha mãe mandou uma foto de um buquê de cupcakes. Gente, era só um buquê de cupcakes, não era nada demais, sabe? Não fiz nada além, assim, da minha capacidade, não me cansei em nada. E aquilo iluminou uma moça que estava passando por um problemão, né? Que tinha filhinha na UTI, ela estava na UTI por um tempo. Então, é bem isso, o Senhor, Ele vai nos apoiar, vai sussurrar e nós, né? Se nós ouvirmos,
vai dar tudo certo. Ai, obrigada pela sua experiência. Eu acho que é uma maneira da gente também aprender que o Senhor vai nos usar. O que me chamou a atenção, você falou, nossa, não me cansou, não foi... você não correu mais além do que as suas forças, né, permitem. E o Senhor ainda usou o seu talento para servir, né? Aqui na introdução, ele vai falar assim, na época em que a revelação foi publicada, o número de membros da igreja estava ultrapassando a capacidade dos poucos líderes que tinham sido chamados. Definir o papel da primeira presidência, do quórum dos 12 apóstolos, bispos e das presidências de quórum definitivamente foi necessário e muito útil. Mas há muito mais em termos de instrução divina na seção 107, do que apenas a maneira como a liderança da igreja deve ser organizada. Aqui, o Senhor nos ensina sobre seu poder e sua autoridade, o santo sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. O propósito do sacerdócio é destravar todas as bênçãos espirituais da igreja, para que todos os filhos de Deus possam ter abertos os céus e usufruir a comunhão e presença de Deus, o Pai, e de Jesus, o mediador do novo convênio. Ao nos ensinar sobre o seu sacerdócio, o Salvador está nos ensinando sobre si mesmo e como podemos nos achegar a ele. A Carol comentou dessa parte, falou, gente, a gente não pode deixar de ler e citar isso. E realmente, né, o propósito do sacerdócio é destravar. Achei interessante essa palavra, né, destravar. Eu achei fantástica esta parte de destravar, né, para que todos os filhos tenham acesso a essas bênçãos espirituais. E eu fiquei pensando, né, todo mundo é merecedor dessa bênção, né, então, e o sacerdócio, ele vem para isso, e estudando um pouco essa aula, eu vi que às vezes a gente usa muito mais esse poder do que a gente pensa, né, como quando a gente foi lá ministrar, né, quando você foi lá ministrar, aquilo ali era o sacerdócio, estava agindo em nome do Senhor, né, e coisas assim que a gente nem imagina, então eu achei fantástico, assim. E como o Senhor, ele tem uma ordem, né? E a gente vai ver a parte também estrutural do sacerdócio, que existe uma hierarquia na igreja. No 106, que é antes, né, da 107, ele fala para Warren A. Cowdery, né, que ele tinha que ser ordenado um sumo sacerdote, presidente da igreja, lá na terra de Freedom, né, nas regiões e tal. E é legal isso também, né, que o Senhor, ele aponta toda uma estrutura em cada lugar, para que aquele lugar seja devidamente organizado, né, e não é simplesmente jogado, vai lá pregar e aí vocês se viram quando vocês chegarem lá, né. Eu gostei do 2, que ele fala, pregue meu evangelho eterno e erga a voz, advirta o povo, não apenas onde mora, mas nos condados de vinho. Pregue, erga a voz e advirta. Eu acho que não serve só para ele isso, né? Todos nós podemos pregar, erguer a voz e advertir o povo contra os males desse mundo, contra tudo que a gente está vendo hoje, que realmente é só um testamento de como a vinda de Cristo está próxima, né? E aí no 3 ele fala, e devote todo o seu tempo a este elevado e santo chamado que agora lhe dou. Eu pensei um pouco nisso também, Cami, nessa questão de devotar o seu tempo ao Senhor. Né? Quando você fez seus cupcakes, né, você estava devotando o seu tempo a servir Ele de alguma forma, mesmo sem saber para onde ir. Então, é interessante que todos nós temos esse chamado também. Nós como os membros da igreja, somos todos um missionário, né? Todos nós devemos ministrar o nosso irmão, amar a todo mundo. Então, para nós também é devido esse devote todo o seu tempo, né? A este elevado santo chamado. Sim, e eu penso que devotar o tempo é cingir os nossos lombos, né? É nos prepararmos para... Porque quando a gente devota o tempo, me cruzou a questão das bênçãos espirituais que estava ali. Nós recebemos bênçãos assim que só... Através do serviço. Através do serviço, do tempo que a gente levou fazendo aquilo, vai nos dar, né? E uma coisa muito interessante, quando eu estava estudando, também pensei em todos os teus feitos, que não se refere apenas a grandes atos religiosos ou profissionais ou grandes milagres, mas ações pequenas do dia a dia, né? Nós como mães, por exemplo, a gente organiza a rotina dos filhos, separa a roupinha, lava a roupa, cozinha, tudo isso fortalece a nossa autoestima. Então, servir é uma bênção por isso, porque eu falo para os meus meninos, quando a gente segue um mandamento, não é um para um, é muito mais para a gente do que para o Senhor, parece, né? Porque
Só de seguir aquilo, a gente já está sendo abençoado. E ainda o Senhor nos dá mais bênçãos por seguir aquilo. Então, sabe, é bem aquela coisa de mãe que adora, né, encher os filhinhos de mimos. É o que o Pai Celestial faz com a gente faz aquilo. Então, eu até separei aqui alguns atos que a gente faz, né, com a nossa família. Nós cuidamos dos detalhes, nós planejamos. Eu coloquei aqui, eu planejo chás para receber as minhas amigas, sabe? Porque eu penso assim, o que eu posso fazer para ela tirar a cabeça desses problemas? Porque todos nós temos problemas, né? Alguns maiores, alguns menores, mas assim, um momento... Então, isso também é um feito, né? Ler uma escritura, pôr o nome de alguém no templo, ir ao templo, na nossa comunidade, como, né? Trabalhando na primária, na igreja, na sociedade de socorro. Então, nós ensinamos, nós lideramos, nós servimos com o coração aberto, ajudando. E eu acho que isso faz parte de todos os nossos feitos. Perfeito. E tem pessoas que falam assim, mas eu não vou fazer talvez um chá porque eu não tenho recurso, a minha casa é muito pequena, né? O que você falaria assim para essas pessoas que às vezes pensam que pequenas limitações podem impedir elas de servir alguém, de achar que elas não são capazes de fazer um bolo bonito ou de fazer uma comida gostosa o suficiente para levar para alguém, né? Quando passa a listinha, não, eu não sei, não sou boa na cozinha. O que você acha? O que as pessoas podem se motivar a servir, mesmo pensando que não é capaz, talvez? Então, a minha avó, ela sempre falava assim, cada um tem um dom. Porque aí, como eu sempre fui mais da cozinha, mais daquela coisa que aparece, a minha avó sempre falava, a Camilinha é 1000. E a minha irmã sempre, coitadinha, tipo, e eu? Mas a minha irmã tem um dom para cuidar de idosos e foi a minha irmã que cuidou da minha avó nesses últimos dias. Então, todo mundo tem um dom diferente, né? Então, você tem que procurar aquilo que você faz de melhor. Às vezes, né, a gente não começa sendo melhores, nós progredimos, né? Nossa vida é progresso. Então, a gente pode sempre servir. Serviço não é só coisa material, não é só comida, não é só limpar a casa. É também a parte mais mental. Tem gente que com um sorriso ilumina o dia do outro, né? Então, procurar aquilo que você sabe fazer para servir, né? E, claro, a gente tem que se esforçar, né? Andar a segunda milha. Então, não tenho talento nenhum, não vou servir, não sei servir. Não é assim, né? A gente sabe que todos nós temos talentos. E o Pai Celestial vai nos abençoar para a gente conseguir servir o próximo. Porque nós somos instrumentos na mão dele, né? É verdade. No 8 ele fala aqui, né? E conceder-lhe-ei graça e confiança para sustentar-se. E se ele continuar sendo uma testemunha fiel e uma luz para a igreja, preparei-lhe uma coroa nas mansões de meu Pai. Assim seja, amém. Eu achei isso... também, né, como você estava falando, ele vai conceder essa graça pra gente, porque às vezes a gente não vai ter esses talentos, ou a gente, né, a gente vai fazer um pouco que a gente pode fazer, mas o Senhor, ele vai dar a graça, ele vai fazer esse algo mais, ele vai fazer essa pessoa ser tocada e você ser tocado junto, né, e ambos vão se regozijar no serviço, que o serviço cura, né, eu tenho muitos testemunhos disso, né, já fui muito abençoada com o serviço, quando os meus pais estavam doentes, enfim. E como eu vejo, assim, né, como a gente foi muito sustentado e viu essa graça na nossa vida, por saber que tem pessoas tão boas que se importam, né, que estão ali pela gente, estão fazendo uma oração, como você falou, às vezes é uma oração que a pessoa faz, né, e aí se você quiser fazer uma coisa bem bonita, pega as dicas, né, a gente tem que ficar amiga de quem sabe pra... É verdade. Mas é isso. Perfeito, daí entrando nessa questão, né, de como que o Senhor... instrui sobre os sacerdócios, ele mostra a seção 107, que é riquíssima em instrução. Eu até, quando eu estava estudando, né, eu pensei, a gente já falou sobre o sacerdócio, vamos falar de novo. E é incrível como o Senhor, ele realmente é uma igreja de ordem. Ele, assim, ele não deixa dúvidas, né? Ele deixou isso preparado lá atrás, coisas que a gente usa hoje muito mais do que eles usavam naquele âmbito, né? Eles tinham uma igreja pequena, ainda que eles estavam espalhando muito. Hoje a gente tem uma igreja em todos os continentes, né? Assim, é muito mais necessária essa organização do 107 hoje do que era naquele tempo, né? Eu achei bacana que eu estava lendo os Santos em relação a isso, e naquela época era comum as igrejas fazerem uma reunião de conferência a cada 3 meses. E Joseph estava fazendo isso, porque era o que ele sabia. E daí, com o crescimento, ele viu a necessidade, e eles falaram que eles leram um dos relatos, tiveram 26 conferências
né, no ano. Eram quase uma por semana. E eu fiquei pensando, nossa, né, imagina o sacrifício desse homem, né, do profeta e de todos os homens que participavam, de todas as pessoas que estavam ali para ajudar a crescer o reino, para trazer essa ordem para a gente. Que importante isso, né? E como hoje a igreja ainda mantém as conferências, né? Hoje nós temos a conferência geral a cada semestral, né? 2 vezes por ano, mas temos as conferências de ala, de estaca, né? Em um âmbito menor. Tudo isso para ter uma ordem, né? Um controle, para que a igreja não saia do eixo e mesmo com as imperfeições, né? Que tudo seja corrigido com treinamentos, com chamados, né? Tudo tem que estar muito organizado e eu não consigo pensar numa outra organização que é tão organizada como a Igreja de Jesus Cristo, né? Onde tem voluntários no mundo inteiro fazendo esse trabalho, né? Isso. Eu acho interessante isso também, Carol, que você falou, né? Eles trabalharam tanto para a gente ter a organização que a gente tem hoje, né? E como eu estou preparando o meu filhinho mais velho para receber o sacerdócio, tem sido um ano bem interessante lá em casa, cheio de perguntas especiais e profundas. E esses dias eu falei para ele, a gente tem que ser grato por ser tão organizado já, né? Porque estudando aqui, você pensa, minha nossa, foi um processo longo de organização. E aí eu falei para ele, não é só receber o sacerdócio, tem que trabalhar para ser digno e edificar o que eles fizeram por nós, né? Eu pensei, na hora que eu falei, só corrigindo também, na verdade, a gente não tem igreja na Antártica, tá? Eu falei todos os continentes, mas todos os continentes habitados. Boa. Desculpa, puxando... antes que me corrijam na internet. É verdade. E puxando o gancho, semana que vem é a conferência de outubro, né, geral da igreja. Então, que nos preparemos. Eu acho que a semana tá ótima pra gente exatamente sentir que... Eu acho que como um filho sente segurança nos pais, como a Cami falou, porque os pais organizam as coisas, ou ao contrário também. Tô lembrando dos meus filhos, que às vezes, mamãe, não tô achando camiseta pra escola, cadê? Eu tá lá na lavanderia, que é pra tirar, dobrar e guardar, enfim. Então, acho que nós, como filhos do nosso Pai Celestial, a gente sente a mesma coisa. E é mais um testemunho que a gente pode ganhar, né? De que o sacerdócio, ele veio para trazer alegria para nossa vida. Lá, vou contar não é uma experiência, na verdade eu li o livro da Sherry Du chamado God Wants Powerful People. Então, Deus quer pessoas poderosas. E ela fala sobre essa segurança do sacerdócio. Ela conta uma experiência dela sobre se sentir segura com o sacerdócio. Então, ela e uma autoridade geral foram para uma conferência na Colômbia, há muitos anos atrás, porque esse livro é bem antigo. E no fim da conferência, o presidente da estaca, a pessoa que estava presidindo, falou assim, todos mantenham-se sentados até eles saírem da capela, entrarem no carro que eles vão embora. No que ela se levantou com a autoridade geral, todos os homens do local se levantaram e fizeram um corredor até a porta do carro. Então, da onde eles iam sair até a porta do carro. E ela disse assim, naquela hora eu fiz uma analogia ali, né? Porque eram homens portadores do sacerdócio e é assim que eu me sinto durante a minha vida até eu chegar, né, ao Pai Celestial. Protegida pelo sacerdócio, protegida pelas chaves que o sacerdócio abriu. Uau. Nossa, que lindo. Que lindo, né? Obrigada. Então, vamos começar aqui no versículo 1 do 107, para a gente entender até a mudança de nome e tudo. Há na igreja 2 sacerdócios, a saber, o de Melquisedeque e o arônico, que inclui o sacerdócio levítico. A razão de o primeiro chamar-se sacerdócio de Melquisedeque... A razão de primeiro chamar-se sacerdócio de Melquisedeque é que Melquisedeque foi um grande sumo sacerdote. Antes de sua época, chamava-se Santo Sacerdócio segundo a ordem do Filho de Deus. Mas por respeito ou reverência ao nome do Ser Supremo, a fim de se evitar a repetição frequentemente de seu nome, eles, a igreja na antiguidade, deram a esse sacerdócio o nome de Melquisedeque, ou seja, sacerdócio de Melquisedeque. Todas as outras autoridades ou ofícios da igreja são apêndices desse sacerdócio, né? Tem uma imagem que eu... Procurando saber um pouco mais sobre isso, na internet eu vi um professor não sei se era do seminário, do instituto, ele fez uma apresentação sobre esses capítulos e ele falou, né, que Melquisedeque, ele falou, com certeza não há atributo maior do que esse, né, de você ter o seu nome ter substituído o nome do Senhor nesse sacerdócio, né, porque
Foi mudado de a ordem do Filho de Deus, para não repetir o nome dele, mas foi colocado o nome de Melquisedeque. Que ele fala assim, que o tributo era tanto que ele era tão parecido com o Filho de Deus, que o nome dele foi usado como um substituto para esse título da força mais poderosa do universo, que é o santo sacerdócio, né, da ordem do Filho de Deus. E aí ele fala, Melquisedeque era um tipo de sombra de Cristo, né? Ele meio que era bem parecido, não parecido com Cristo, mas ele se assemelhava muito com ele. Faz sentido, né? Então ele fala que ele era um grande sacerdote, né, ali que a gente acabou de ler. Em Alma fala que nenhuma pessoa era melhor do que ele, em Alma 13:19. Ele foi oferecido a ele a última ceia do Senhor. Ele estabeleceu a verdade entre seus seguidores. Ele era conhecido como Príncipe da Paz, Rei dos Céus, Rei da Paz. E oitavo o sacerdócio foi chamado após ele. Então era para mostrar como ele era parecido com o Senhor, né? Que ele realmente é digno de ter esse nome, né? Como sacerdócio, enfim. Achei muito legal poder entender um pouco mais, assim, né? Realmente que honra para Melquisedeque ter o nome dele, assim, porque a gente fala sobre sacerdócio de Melquisedeque o tempo todo. O tempo todo. E algo que eu achei muito maravilhoso é que o nome do Senhor é tão sagrado e importante que foi mudado o nome para a gente não precisar ficar falando o tempo todo, né? Muito bem. E para a gente entender, não sei se ele vai falar, mas há, porém, duas divisões ou categorias principais. Uma é o sacerdócio de Melquisedeque e a outra é o sacerdócio arônico, né? Ou levítico, tá falando aqui. Mas a gente acaba se referindo mais a Arão, né? Arônico. Aí o ofício de Elder pertence ao sacerdócio de Melquisedeque. Né? Existem ofícios, né? Digamos assim, cargos. É ofício. É ofício. Certas chaves, né? Certas coisas Chaves. que eles podem fazer, né? Exatamente. Responsabilidades, né? Enfim. O sacerdote de Melquisedeque tem o direito de presidir e tem poder e autoridade sobre todos os ofícios da igreja em todas as épocas do mundo, para administrarem assuntos espirituais. A presença do sumo sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, tem o direito de oficiar em todos os ofícios da igreja. O sumo sacerdote, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque, tem o direito de oficiar em sua própria posição sobre a direção da presidência, para administrar as coisas espirituais e também no ofício de elder, sacerdote, mestre, diácono e membro. Eu acho que a gente já falou sobre isso em outros episódios, em outras semanas, né, de estudo. Mas só para dar uma repassada, né? Então o elder, ele vai botar aqui o elder, o sumo sacerdote, né? E vai falar dos 12 depois, vamos para os 70, né? Perfeito. E eu acho legal de mencionar novamente, né, que o de Melquisedeque cuida mais das coisas espirituais, enquanto o arônico ele cuida mais das coisas temporais, administrativas, exatamente. Isso. E algo que é mencionado de novo aqui, que a gente já tinha aprendido, era sobre os levíticos, né? Quem é filho de Levi tem esse direito de ser um bispo, né? Diretamente, sem... eu acho isso muito legal. Eu conheci. Você conheceu Eu conheci Eu ia um perguntar bispo. agora se você já tinha conhecido alguém. Eu conheci um bispo da tribo de Levi. E como foi essa experiência? Foi muito legal, assim. E ele, na verdade, ele demorou pra... A gente pode até chamar ele um dia, porque ele mora aqui. Ele mudou pra cá uns anos atrás. Que eu servi em Cuiabá, né? E ele era de Cuiabá. E eu lembro que ele demorou alguns anos pra entrar e se converter e se batizar na igreja, né? E muito interessante a história dele. Acho melhor trazer um dia pra contar melhor. Mas, e na época que eu estava lá, eu tive o privilégio de estar na ala dele, onde ele era o bispo. Então foi bem legal, assim. Ele é uma pessoa bem legal. Então, onde ele sempre tiver, ele vai ser um bispo? Então, eu não entendo essa isso parte eu também não... direito. Eu lembro que ele era um bispo na época e eu achei legal e tudo, mas eu nunca... Eu acho que a gente conversou sobre isso e perguntei, mas a minha memória falha um pouco, sabe? Mas eu conheci uma pessoa, só isso que eu sei. E vocês duas conheceram alguém já? Não. A gente vai ter que Vou trazê-la aprender um pouco aqui. mais sobre isso. Mas legal. E
aqui ele fala também o seguinte: o poder e a autoridade do maior, ou seja, do sacerdócio de Melquisedeque, no 18, é possuir as chaves de todas as bênçãos espirituais da igreja, como a Lele falou. Então, só para ilustrar realmente. Ter o privilégio de receber os mistérios do reino do céu, de que se lhes abram os céus, de comunicar-se com a Assembleia Geral e a Igreja do Primogênito, e usufruir a comunhão e presença de Deus, o Pai, e de Jesus, o mediador do novo convênio. Comunicar-se com a Assembleia Geral. Olha que especial isso. Vamos ler o 17, que fala que mesmo às vezes as pessoas que têm o sacerdócio de Melquisedeque, eles ainda oficiam com o sacerdócio arônico. Arônico. Né? Que fala assim, às vezes os ofícios de um bispo é parte do sacerdócio arônico. E na prática, é sempre usada por uma pessoa do sumo sacerdócio, né? Do sacerdócio maior, mas que também está lá na ala presidindo eles, o sacerdócio arônico, né? O bispo está lá presidindo o sacerdócio arônico, que é parte das chaves dele também. Então, eles são interligados e é legal pensar que os dois têm direitos e deveres, né? Os dois vão abençoar as pessoas diferentemente, mas o portador, ele tem que estar, como você falou, né, Cami, que você está ensinando isso para os seus filhos, eu também sempre tentei passar isso para os meus filhos também, que eles têm que ser um portador muito puro, para que esse digno, né, para que esse poder venha, né, para abençoar a vida das pessoas. E a gente sabe que jovem, né, eles estão aprendendo, às vezes, vão cometer erros como nós também, mas que bom que eles estão lá na igreja todos os domingos, né, mesmo que às vezes tenham uns cabelos diferentes, umas coisas diferentes, mas que bom que eles estão lá, né, a gente tem que ficar feliz por eles estarem lá e às vezes, né, desenvolvendo aquele testemunho sobre o sacerdócio. Eu acho que nós, como mães e mulheres, a gente tem que enfatizar isso muito no nosso lar, de quão abençoados nós somos por termos o sacerdócio, que vai nos ajudar a ter os convênios e vai ter as bênçãos, essa segurança que você falou o tempo inteiro, né? Às vezes uma de nós fica doente, você já pediu uma bênção pro teu marido, né? A gente sempre conversa essas coisas, porque parece que a gente invoca o poder dos céus, né? E é esse poder que vai dar direção para o que vai acontecer e nos dar o conforto que a gente precisa. Então, eu acho isso tão importante, né? Nós, como mulheres, que também temos esse poder, né? Da gente usar os nossos maridos, né? A figura masculina para desenvolver isso e ter esse testemunho, ajudar os jovens, as crianças a saber dessa importância, né? Que eles vão passar por um crescimento no sacerdócio, né? Começar no arônico e que mesmo como bispo, depois eles ainda vão supervisionar e ajudar aquele sacerdócio menor. Né? Então, é maravilhoso, né? Como é sempre o próprio sacerdócio é um serviço, né? Você não usa o poder só para você. É interessante que eles até, hoje em dia, não têm mais presidência dos rapazes numa ala. Por quê? Porque o bispo é diretamente ligado a esse sacerdócio arônico, né? Ele é um exemplo para esses jovens que acabaram de receber o sacerdócio arônico. E ao mesmo tempo, ele ainda serve como sumo sacerdote presidente da ala, né? Então, ele ocupa essas duas funções super principais, que é ajudar a geração mais nova e ainda assim presidir sobre a geração mais velha, né? E o importante é para jovens também, né? E sabe o que eu fiquei pensando? Talvez a Cami vai poder falar um pouquinho mais para nós, mas, por exemplo, a Cami, ela se formou casamento, família e relações humanas, né? Na BYU Idaho, né? Então, até quem tem também o desejo de explorar um pouco mais, começar pela BYU Pathway, né? Que é hoje Connect, né? Enfim, dá para fazer esse caminho. Mas eu estava pensando como a mulher, nós mulheres precisamos dessa segurança emocional, né? Às vezes masculina também, né? Para a gente se sentir segura. E eu estava pensando nisso, né? Como talvez o papel de um bispo ou eu tenho uma experiência bem assim, não é uma experiência específica, mas eu já comentei aqui que na minha missão foi um dos meus maiores testemunhos, foi sobre o poder do sacerdócio e a autoridade. E agora, conversando com vocês e falando sobre a segurança, e a Cami contou essa experiência que a irmã teve, que ela falou no livro, me fez todo sentido de como o Senhor me conhece, como Ele sabia que eu precisava disso, e na missão eu recebi essa segurança emocional, mas mais ainda espiritual. Por isso que eu admiro muito, né? Eu sou muito grata ao Senhor por ter
o poder, né, a autoridade sacerdócio na terra e existirem portadores. Porque dentro de uma ala existem homens, né, portadores sacerdócios que vão fazer diferença na vida de algumas moças, né? Aquela segurança que talvez ela possa sentir espiritual, né, uma segurança daquele líder, né, de líderes. E eu acho que nós precisamos disso, porque eu tô pensando na minha vida como jovem, como eu consegui ter confiança para sobrepujar alguns desafios, porque eu sabia que eu tinha um sacerdócio, sabe? E não tô falando só portadores do sacerdócio me dando essa segurança, mas sacerdócio direto do Senhor, né? Essa segurança de um pai que cuida de mim. Eu tenho meu pai aqui terreno. Até uma vez eu mandei isso para ele também, mandei um vídeo, fiz um vídeo na missão falando para ele como eu sou grata, que a influência dele ser um digno portador de sacerdócio, com seus defeitos, mas digno do sacerdócio, irradiava em mim, me iluminava, né? Então acho que essa segurança, como nós, mulheres, mães, amigas, enfim, precisamos, né? Até várias vezes tivemos algumas amigas que precisaram, e eu sei que o marido da Carol deu essa benção de conforto, o meu marido nessas amigas que precisaram, né? Uma coisa interessante é que eu não cresci num lar com um pai portador de sacerdócio, né? Meu pai é maravilhoso, mas ele não é membro. E foi quando eu casei, quando eu comecei a namorar o meu marido, foi quando eu comecei a entender um pouquinho mais o que era o sacerdócio, porque é um pouquinho complicado, né, pra gente entender quando a gente não tá ali. E uma coisa muito interessante que meu marido falou foi: o sacerdócio é serviço. Ninguém pode se auto-abençoar, né? Ah, tô doente aqui, vão me dar uma bênção. Não, a pessoa vai ter o sacerdócio sempre para ajudar alguém, nunca é para ela mesma. Então, isso é muito interessante sobre o sacerdócio, né? Como você estava falando, e como a Carol estava falando sobre essa preparação dos jovens, né? Das crianças. Uma coisa que eu falo para os meus filhos é que eles não precisam pensar assim: minha nossa, eu não sou perfeito, não posso usar o meu sacerdócio, não sou digno, cometi um erro. Eu falo sempre: tem o sacramento, o Pai Celestial sabe que você está tentando, não é uma coisa que é uma vez na vida e pronto, não, é um progresso, né, como todas as coisas, como Cristo, né, a gente cresce de glória em glória em todos os aspectos da nossa vida, e um portador, né, um mini portador de sacerdócio, como os rapazinhos, é a mesma coisa, né. E Cami, como foi para você, assim, você falou, né, seu pai era maravilhoso, mas como foi ter um lar sem o sacerdócio e um lar com o sacerdócio, que hoje é na tua casa? Qual que é a diferença para você? Interessante, né? Porque o meu lar era extremamente seguro. Meus pais, eles maravilhosos, sempre me deram tudo que eu precisava e mais ainda, né? E meu pai sempre um pai presente. Quem conhece ele sabe, ele é o tio da galera, assim, os primos. Eu tenho até um primo que falou esses tempos: ai, tio, eu queria que você tivesse sido meu pai, porque meu pai é muito especial mesmo, sabe? E então, assim, a diferença entre ter um lar sem o sacerdócio com o sacerdócio é realmente segurança. Eu tinha um lar seguro, mas eu sabia que faltava alguma coisa. E é até interessante, eu não consigo explicar, assim, não era segurança física, mas é realmente a segurança espiritual, sabe? Porque eu caminhei sozinha, na verdade, né? Tinha as minhas irmãs que iam para a igreja e tudo, e a minha avó, mas essa segurança espiritual, eu acredito. Então, por exemplo, eu e meu marido, nós temos os convênios, né, do templo, e eu sei que por mim os meus filhos estão protegidos. Então, realmente essa segurança espiritual, essa preparação, né, para receber os convênios, eu acho que isso é a diferença, assim. E quando acontece alguma coisa, realmente é aquela fé, assim, que no sacerdócio, né, do meu marido. Então, para eu me acalmar, eu sempre peço uma bênção. Se um dos meninos estão doentes, ele dá uma bênção neles e uma em mim, porque eu sou meio apavoradinha, assim, sabe? Então, esse poder direto do céu mesmo é a diferença. Eu achei até interessante, né? Um dos discursos que eu estava lendo aqui da lição falou que antigamente, né, a gente tinha mais essa proteção no lar, porque era só você fechar a porta, janelas, ninguém entrava, era só você com os seus filhos, com a tua família e tal. E hoje não tem mais isso, né? Hoje o inimigo, ele consegue entrar nos lares através de um celular, de uma televisão, né? E hoje é mais desafiador, né, para criar os filhos, para educar os filhos, né, para que eles escolham, tenham, né, melhores escolhas. Carol, eu acho que é exatamente isso, assim, que eu estava agora pensando um pouquinho mais na tua pergunta,
O meu lar era um lar onde os meus pais se amavam, se respeitavam, não tinha necessidades, né? Então, era uma coisa boa. Mas eu sempre penso assim, imagina se a gente tivesse os convênios, né? Imagina se o pai tivesse sacerdócio, se minha mãe fosse ativa, podia ter ainda mais, né? Bênçãos que a gente nem imagina que nós poderíamos ter. Então, acho que eu penso isso. E naquela época, como você falou, era só fechar a porta da casa, né? Hoje está muito mais desafiador, porque a batalha é espiritual também, né? Foi o discurso do Russell Ballard, que está aqui da lição sobre conselhos de família, né? Ele vai falar dessa importância da gente ter esse conselhos, né, com os nossos filhos e passar tudo que a gente está falando, né? Da importância da gente ter essa comunicação para que quando vier, né, que vão vir, né? E sempre os jovens são bombardeados todos os dias, né? E a gente eles estarem um pouquinho mais preparados. Então, sobre conselhos, assim que eu comecei a ler essa parte, eu já pensei, né, nos conselhos, que nós temos 4 conselhos familiares, né? Então, o primeiro é o conselho geral, que consiste na família toda. O segundo é o conselho executivo, que é pai e mãe. O terceiro é um conselho limitado, que seria os pais com um dos filhos. E o quarto é o conselho 1 a 1, que é um pai com um filho. Então, se você for pensar, são muitos conselhos para fazer, né? Só que esses conselhos é o que trazem senso de importância para as crianças na nossa casa. E até para nós. Você vai lá se aconselhar, né, com seu marido, se você é solteiro, você se aconselha, né, com seu bispo. Te traz um senso, nossa, eu sou importante, eu sou presidente da primária e eu tenho esse conselho com o bispo, né, uma vez ao mês. E ele pega, assim, detalhes que eu penso, nossa, ele está prestando atenção mesmo nas nossas criancinhas ali. Então, sempre que eu tenho conselho de ala, o meu marido faz o conselho com os meninos. E uma vez ao mês, eu saio com um, ele sai com o outro. Uma vez ao mês, nós dois saímos com um deles. E você percebe coisinhas que podiam dar errado, sabe? Você percebe o que está faltando para eles, o que eles precisam de ajuda. Isso abre a comunicação das crianças e dos jovens com os pais. E é isso que a gente quer, né? Tem muita gente que fala, eu não quero ser amigo dos meus filhos, porque eu quero que eles me respeitem. Mas essa é uma forma de você ser amigo, mas ao mesmo tempo eles te respeitarem, eles vão respeitar a tua opinião e não ter medo da tua opinião, né? Então, os conselhos... E confiar em você, né? Eu acho que hoje em dia tudo que a gente preza num relacionamento é a confiança. E para os filhos poderem ter essa confiança, essa abertura, acho essencial essa troca, né? Um diálogo, né? E é tão bom também eles poderem ter essa visão, né, de que meu pai e minha mãe conversam entre eles. Eles têm uma amizade além de ser meus pais, né? Eles têm eles concordam entre as coisas, né? Então, às vezes, sei lá, meu filho vem pedir uma coisa, vou falar com seu pai, a gente resolve. Então, não é só eu vou decidir por tudo ou ele vai decidir por tudo. Fala com seu pai. Não, a gente, como um casal, vai resolver, a gente vai conversar. E nós temos os conselhos, né, em todas as organizações da nossa igreja, né? Porque isso ajuda a definir a direção a tomar na sua presidência, ajuda a encontrar problemas e ver outros assuntos por outros olhos. Então, cada pessoa de um conselho tem uma visão diferente, né? E é isso que complementa e há consenso, né? Com consenso e respeito, né? É legal ali no 27, né? Que fala, e toda decisão tomada por um desses quórums deve sê-lo pelo voto unânime do mesmo. Isto é, cada membro de cada quórum deve concordar com as suas decisões, a fim de que estas tenham o mesmo poder ou validade entre si. E aí eu acho interessante também que ele fala no 30, né? As decisões destes quórums ou de qualquer deles devem ser tomadas com toda a retidão, com santidade e humildade de coração, mansidão e longanimidade, e com fé e virtude e conhecimento, temperança, paciência, piedade, bondade fraternal e caridade. Porque existe a promessa de que se essas coisas sobejarem neles, não serão estéreis no conhecimento do Senhor. Ou seja, eles vão saber realmente a vontade do Senhor para aquele conselho, né? Sim, as decisões, né, que a gente toma em retidão, jejum, oração, elas são consideradas como decisões do próprio Senhor, né? O que você aconselharia as pessoas que estão tendo dificuldade de
de ter na rotina esse conselho familiar? Como que você organiza? Você é uma pessoa super organizada. Que dicas você daria para que as pessoas que estão nos assistindo comecem a fazer esses conselhos em família e com os filhos e com o marido? Conta um pouquinho assim pra gente. A rotina é uma coisa muito difícil, né? É tão engraçado que às vezes, agora que os meus pais estão nos visitando, é segunda-feira, chega a hora de dormir, eu falo, gente do céu, noite familiar, como que a gente pode esquecer? Porque quando chega a rotina, começo das aulas, é difícil. Então, eu diria, para começar sendo casual. Você está no carro dirigindo, está com o filho ali atrás, faz uma pergunta. Não, como foi a aula hoje? Não, mas fala, qual foi a sua parte favorita da escola? Ou até assim, o que te deixou triste hoje na escola? Sabe, ser casual. Eu lembro que eu tinha os dois bem pequenininhos na pandemia e para começar o Vem e Segue-me e tal, eu lembro dos dois sentadinhos assim na bancada da cozinha e eu fazendo Vem e Segue-me, o Raio lá em cima, eu lá embaixo. Então assim, acho que começando a ser casual, porque realmente não precisa ser formal, né? Aquela coisa terninho, sentado no escritório da casa e o pai sentado na frente. Me fale sobre suas dificuldades. Ninguém vai conseguir, né? Então, começando a ser casual. O Israel é o meu marido, ele faz o conselho com os meninos na cama. Eles deitam juntos, ele mostra um videozinho sempre que ele, assim, do que os dois gostam. Então ele começa com um videozinho, guitarra, um show, pro meu mais novo coisa do Pokémon. E aí ele vai falando as coisinhas que a gente tem notado que eles estão com dificuldade. Então assim, uma coisa casual, não precisa nada ser formal. Então, como eu estava falando sobre decisões tomadas em retidão, né? Eu tive uma experiência legal mesmo. Essa foi aquela coisa assim, uau, queria ter sempre dessas. Nós morávamos em Rexburg, que é uma cidade que funciona em volta da faculdade ali, né? Da BYU Idaho. E nós chegamos e já fomos para uma ala de estudantes solteiros. Então, lá em Rexburg tem vários tipos de ala, né? Tem a ala dos solteiros, a ala familiar, de família, e a ala de estudantes casados. E nós decidimos ir na de estudantes casados porque todo mundo ali do nosso condomínio era, e todos tinham as crianças da idade do meu filho mais velho. Só que ele foi para a primária. E aí, dali uns anos, né, cresceu, foi para a primária e ele era o único da primária, porque as pessoas se formam e vão embora, né? E aí, eu e meu marido nos aconselhamos e a gente começou a pensar, acho que a gente precisa se mudar para a ala de família, porque ele está sem oportunidades de saber como é uma primária, né? E até minha mãe estava visitando com meu pai e a minha mãe, que não vai à igreja, falou, Cami, eu acho que o Felipe precisa da primária, precisa desse feeling, né? E nós dois orando muito, e um dia eu decidi orar sozinha, antes de dormir. Eu orei, no que eu deito a cabeça no travesseiro, eu escuto, você precisa ir para a ala de família, porque eles precisam de você como a presidente da sociedade de socorro deles. No que eu deitei, eu já levantei e pensei assim, que ousada! Nossa, eu nem conheço ninguém da ala de família, sabe? Não, como que eu tenho esse pensamento? Mas é aquele meio segundo que também já veio um sentimento de paz. Só que no outro dia eu acordei e pensei, tô com vergonha de contar pro Rael, né? Imagina, amor, precisamos ir, eu vou ser a presidente da sociedade de socorro. Não conheço ninguém e vou me meter lá. Fiquei com vergonha, mas ele acordou e falou assim, eu tô sentindo que a gente precisa ir pra ala de família. E aí passou umas 2 semaninhas e realmente a gente decidiu ir. No que eu pisei o meu pé na capela, eu senti, não foi a mesma voz, foi uma coisa diferente. Eu senti, eu preciso conhecer as irmãs. Eu acho que eu vou ser chamada para líder de atividade. E fui. Naquele mesmo domingo, o conselheiro da ala me chamou, eu fui chamada de líder de atividade da Sociedade de Socorro. Fui líder de atividade por uns 3 meses. Eu lembro sentar numa cadeira e pensar, isso aqui tá muito fácil. E daí na hora me veio o sentimento de volta, eu não conheço a família delas. Porque a ala de família é muito grande, né? É muita gente. Foi a mesma ala da Lelê, lá em Rexburg. Mas você não estava mais lá. Tinha de sair. Você então saiu, tá eu entrei. Então tá. Eu esperei ela sair, aí eu fui. Aí eu sentei e pensei, isso aqui tá muito fácil, eu preciso conhecer a família delas. E aí, isso era uma quarta. No domingo de manhãzinha, o conselheiro da ala me ligou e falou, Camila, eu preciso falar com você rapidinho antes da sacramental. Cheguei lá e fui chamada como 3ª conselheira da primária. E foi assim, uma coisa, eu nunca tinha visto isso, né?
E quando a presidente da primária, que era muito minha amiga, veio me falar o que eu ia fazer, ela falou assim, Cami, eu senti muito forte que você precisa conhecer essas crianças. Então, o meu trabalho na primária era ajudar ela a conhecer as crianças. E aí veio a pandemia. E aí eu recebi uma ligação do bispo umas 3 semanas depois que tudo fechou. O bispo ligou e falou, eu preciso falar com você e com seu marido juntos. E daí veio aquela voz de quando eu tinha deitado o travesseiro. Aquela voz falou, agora você está pronta. Então veio a pandemia. Eu não ia conhecer ninguém se eu não tivesse seguido aquele sussurro, né? Se eu não tivesse seguido essa revelação pessoal. Então, claro que foi muito difícil com a pandemia, né? Eu fui chamada no meio, mas a gente... Você foi chamada presidente da Sociedade de Eu Socorro. fui chamada presidente da Sociedade de Socorro, né? E nós tínhamos nessa ala, acho que a Lelê sabe, muitas idosas, muitas irmãzinhas idosas. E eu conhecia todas elas. E eu escrevia cartinha à mão para todas elas, com selinho de cera, fazia com selo de cera, deixava na porta e tinha que sair correndo, porque elas queriam companhia, judiação. Então, assim, foi uma... E tinha umas irmãs muito maravilhosas. Muito queridas. Tinha irmãs que eram bem velhinhas e se exercitavam e não podiam se exercitar. Então, assim, eu conhecia a necessidade de cada uma, mas eu só conhecia porque o Senhor tinha me preparado e porque eu me aconselhei com meu marido e com o Senhor. Então, e não foi uma coisa que aconteceu assim, deitei lá, escutei a voz e fui chamada presidente. Não, foi um caminho, sabe, para conhecer todas, de outros chamados e outras coisas. Então, isso faz um conselho ser eficaz, né? Imagina se eu não tivesse me aconselhado com meu marido, falado dessa preocupação da primária, se eu não tivesse me aconselhado até com a minha mãe e se eu não tivesse feito uma oração específica só para aquilo. Perfeito. Agora a gente tem que orar para essa vozinha falar para ela ir para Saratoga. Vozinha! Mas eu fiquei pensando enquanto você estava falando, né, Cami, que maravilhoso que mesmo assim, né, nos chamados, existe também uma hierarquia, né, e é importante a gente estar preparado para os chamados maiores, né, para a gente estar podendo, né, às vezes o chamado, às vezes a gente não está também 100%, às vezes a gente vai aprender no chamado, né, o Senhor, Ele conhece cada um, a necessidade de cada um, e Ele vai fazer as maravilhas que Ele sempre faz quando a gente só tem o coração disposto. Né? É verdade. É até interessante você falar isso, lá vem eu com outra experiência. Mas alguns anos atrás, quando nós chegamos aqui em Utah, eu falei, a gente faz sempre todo mundo se junta para escrever as metas da família no começo do ano, e eu falei para o meu marido, esse ano eu quero virar um fantasma. E por um problema que eu estava passando, físico, eu falei, eu tenho muita vergonha, eu não quero chegar na igreja, eu não quero chegar nos lugares e as pessoas me olharem e me verem diferente. Meu marido até ficou em choque, porque eu gosto, né, de estar junto, de estar voluntariando, de estar servindo. Eu amo servir, amo ministrar, amo as sisters que eu ministro. E eu falei, a gente vai chegar na igreja, a gente vai sentar no último banco, aí eu vou para a Sociedade de Socorro correndo, fico lá, a gente sai, não socializa, nada, eu quero virar um fantasma. Isso foi no dia 31 de dezembro. E, claro, né, que ele ficou meio... Não dá para virar um fantasma, mas vou com ela, né, vamos ver o que vai acontecer. No dia 3 de janeiro, eu recebi um e-mail da BYU pedindo para eu ser uma das presenters, né, uma das oradoras na conferência. No que eu recebi aquele e-mail, eu falei para ele... mandei para o meu marido, falei, vê isso aí que deve ser falso, né? Deve ser um negócio, não estão pedindo nenhum número, mas daqui a pouco vão começar a pedir. E ele falou, não, é bem isso mesmo. E aí eu fui chamar, aí eu falei, então tá, só isso, só vou fazer isso, então esse ano, não vou fazer mais nada. Fui chamada presenter. Entre o momento que eu fui chamada até o momento que eu fui dar o discurso, eu fui chamada presidente da primária, eu fui chamada para ser presidente do PTA da Escola das Crianças. E aí, isso só me mostrou que a gente não se esconde do Senhor, sabe? Mas eu passei por isso e eu consegui não ser esse ghost, né, esse fantasma, por causa das bênçãos do sacerdócio, né? Por causa do meu marido portar o sacerdócio e me abençoar todos os dias para eu ter força, porque às vezes a gente não tem força para servir, né? Mesmo sendo coisas pequenas. Mas o Senhor vai nos abençoar para a gente servir em qualquer tipo de chamado, né? A Carol falou, tem a hierarquia, mas naquele momento acho que eu não estava conseguindo nem servir uma coisinha pequena, sabe? Eu estava querendo desistir de tudo. Mas o Senhor falou assim, não é por causa de uma
característica física que você não vai conseguir servir as crianças da tua ala. Né? Então eu falei para o meu bispo esses dias, eu falei, nossa, as crianças nem notam, e acho que ninguém nem está notando aquilo que eu fico tão preocupada, e fiquei assim querendo virar um ghost, e tantas oportunidades boas e tantas bênçãos vieram por eu servir no ano que eu queria virar um fantasma. Foi só você falar? Foi só eu falar. Que falou, foi não foi o oposto. Esses eram os seus planos, mas obviamente não eram os planos do Senhor. É verdade. E os planos do Senhor são sempre maiores e melhores para nós, né? Sim, e eu sou muito grata pelo poder do sacerdócio, porque eu penso assim, falo isso até para as crianças da primária, quando é o meu domingo de dirigir a primária, eu sempre falo, a vida não é suposta para ser fácil. O Senhor, Ele não está preocupado com o nosso conforto, Ele está preocupado com o nosso progresso. Então, assim, seria mais confortável eu ficar na minha casa e desaparecer? Seria, mas eu não ia progredir em nada. E não é o objetivo nosso aqui, né? Então, muitas das bênçãos que eu recebi foi por pensar, não posso ficar confortável, preciso batalhar. Né? E às vezes a nossa batalha pode parecer pequena para alguém, mas o Senhor sempre sabe o tamanho da nossa batalha. Né? Que experiência espiritual. Obrigada por compartilhar com a gente, Cami. Eu só queria dar uma resumida nos próximos versículos, porque o tempo está curto, maravilhoso tudo que a gente conseguiu tratar hoje, mas principalmente esse capítulo todo é muito técnico também, né? Ao mesmo tempo, ele é tão espiritual, ele ainda também é muita coisa técnica. Então, ele fala um pouco mais sobre essa ordem, né, de Levi, ele fala um pouco sobre Adão, dá o sacerdócio de um para o outro e passa um pouco a genealogia. E eu gosto do 78, que ele fala que os assuntos mais importantes da igreja e os casos mais difíceis da igreja, caso a decisão dos bispos ou juízes não seja satisfatória, serão transmitidos e encaminhados ao conselho da igreja perante a presidência do sumo sacerdócio. Então, tudo tem uma ordem. Ainda assim, quando as coisas ficam difíceis, a gente tem quem apoiar. E essa pessoa tem quem apoiar, e a quem perguntar, e a quem até chegar no cabeça da igreja, que é o nosso presidente, Russell M. Nelson. E ainda assim, ele ensina também que ele possui todas as chaves possíveis, mas ainda não são todas as chaves. Aqui também ensina que apenas Cristo possui todas as chaves, que é a chave da ressurreição, chave de andar sobre as águas, e outras chaves que talvez a gente nem tenha noção da amplitude. Mas o presidente Nelson, ele é o cabeça que segura todas as chaves que a gente hoje pode usar aqui na igreja, né? E aí, só o finalzinho. Acho que é perfeito os últimos 2 versículos, que ele fala, portanto, agora que todo homem aprenda o seu dever e a agir no ofício para o qual for designado com toda diligência. Aquele que for preguiçoso não será considerado digno de permanecer. E o que não aprender seu dever e não mostrar ter sido aprovado, não será considerado digno de permanecer. Assim seja. Amém. É interessante ali, né? O Senhor, Ele ordena que nós busquemos aprender, compreender e magnificar os nossos chamados, né? Servir, e se a gente servir fielmente, a gente recebe grande poder espiritual. Exato. Que é o que a gente precisa para vencer as batalhas espirituais da nossa vida, né? E ajudar os nossos filhos. E é sempre, não só para nós, mas para o nosso próximo também. É sempre no serviço, né? Porque é assim que o nosso Salvador é. Sempre nos servindo, né? Sempre pensando em nós primeiro, do que Ele mesmo. Eu gostei que seu exemplo, ele falou muito sobre esse versículo 100, né? De ser preguiçoso. Porque você mesmo com a sua dificuldade que você estava, você conseguiu vencer, né? Você conseguiu deixar essa ociosidade e pensar no seu progresso, no seu crescimento, no que você precisava, né? Que o Senhor precisava de você. E aí eu acho que quando a gente mostra, né, que a gente consegue superar, às vezes eu sei que tem dias, né, que a gente precisa de um dia off, né? Eu lembro que uma vez até vi uma influenciadora falou assim, o self-pity, né, a auto-pena, né, de você mesma, não pode durar mais que um dia, né? Um dia você tira off, se você não está se sentindo mal, mas no outro dia você tem que se reerguer, você tem que encontrar forças para vencer, né? Pede uma bênção, faz uma oração, leia as escrituras. Eu sei que às vezes tem épocas da vida que a gente não consegue, mas a gente vai ter que priorizar essas coisas para a gente conseguir ter a força, né?
ir para o templo, né? Tantas coisas que nos ajudam a recarregar e a conseguir tirar essas forças, né? Nos humilhar para o Senhor, falar, Senhor, tá difícil, preciso de Ti, me dê forças. E com certeza o Senhor nunca vai desamparar um filho, né? Porque pode ser, né, como fala, que o choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem pela manhã. Então, que a gente possa se lembrar, né, de quem a gente é, né? Hoje tem tantas coisas, tem tantos recursos online, né? Sei lá, coloca, né? Tem gente que fala, vamos colocar no espelhinho, autoafirmação. Mas é impressionante, gente. Por mais que a gente ouça todas essas técnicas, quando a gente emerge nas escrituras, você começa a ouvir uma conferência, parece que aquilo penetra, assim, na tua alma, que aquilo ali, né, te responde, te cura, te ajuda a entender certas coisas, te é revelado coisas que você consegue, né, discernir. Então, eu acho que essa é a bênção do Evangelho, é a bênção que todos os membros têm acesso às revelações. A gente só precisa pedir e usar diariamente esse poder e esse privilégio que a gente tem. Perfeito. Cami, muito obrigada pelas experiências que você compartilhou, pelo espírito que você trouxe e esse estudo que fizemos, né? Então, para concluir, queria ler o versículo 7 e 8 da sessão 108, que fica o convite para nós e para vocês que estão aqui nos ouvindo ou nos assistindo também. Portanto, fortalece os teus irmãos em todas as tuas conversas, em todas as tuas orações, em todas as tuas exortações e em todos os teus feitos. E eis que eu estou contigo para abençoar-te e livrar-te para sempre. Obrigada por nos assistir, obrigada por estar aqui, que você tenha uma semana super abençoada, que possa estudar, ler os discursos dessa semana e se preparar para a Conferência Geral para ouvir os nossos apóstolos, né, o nosso líder, o nosso profeta. E nos vemos semana que vem. Não esquece de dar um curtir e compartilhar com as pessoas, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em @MartaMariaPodcast.